Livro: Humildade, a beleza da santidade. Autor: Andrew Murray. Prefácio à terceira edição em português. As pedras preciosas necessitam de fogo, pressão e tempo para serem geradas. Por isso, são raras e valiosas. Mais de 8 toneladas de rocha precisam ser escavadas para achar 1 grama de diamante. Ao contrário disso, tropeçamos em pedras comuns em qualquer esquina. Uma vez que as joias espirituais seguem o mesmo processo da formação das pedras preciosas, é com enorme satisfação em Deus que promovemos a terceira edição do clássico Humildade, a beleza da santidade, em coedição com publicações Pão Diário. Andrew Murray viveu entre os anos 1828 e 1917 e foi alguém comissionado por Deus para conduzir seus filhos a viverem a vida cristã com profundidade. Isso levou a escrever, em estilo devocional, cerca de 240 obras, entre seus mais de 50 livros e pequenas publicações, sendo Humildade reconhecido mundialmente como um dos mais profundos e espirituais clássicos da literatura cristã, uma inestimável obra de grande valor, aprovada pelo tempo, escrita por um autor provado pelo fogo. Murray, como uma voz que clama no deserto, desvenda diante de nós o caminho para a verdadeira santidade e espiritualidade. Não se trata de uma tentativa humana e religiosa, mas é nada menos que a manifestação da vida de Cristo em nós, quando aceitamos nada ser, para que Ele seja tudo. Por outro lado, ele nos alerta fortemente quanto ao engano de tentarmos girar a vida espiritual em torno de nós. Ele condena o orgulho, afirmando ser este a raiz de todo o pecado e mal, a porta, o nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda decadência e fracasso, tanto na vida de um filho de Deus como na igreja. O orgulho da santidade, diz ele, é o mais sutil de todos os males, enquanto a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir abundante fruto. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é esta: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Sob a bandeira da verdade, desista de si mesmo para o manso e humilde Espírito de Cristo. A humildade tem de lançar a semente, ou não pode haver colheita nos céus. Em tempos em que um dos maiores problemas da sociedade e da Igreja é a luta pelo poder, esta obra é leitura obrigatória para todo aquele que anela conhecer a Deus e um forte desafio para voltarmos à humildade que Cristo ordenou aos seus discípulos. Andrew Murray. Um homem que habitou em Cristo. Andrew Murray nasceu na África do Sul, em 9 de maio de 1828. Seu pai era pastor vinculado à Igreja Presbiteriana da Escócia, que, por sua vez, mantinha estreita relação com a Igreja Reformada da Holanda, fato este que foi fundamental para influenciar Murray com o fervoroso espírito cristão holandês. Em 1838, com apenas 10 anos, Murray foi enviado à Escócia a fim de estudar. Na época, um reavivamento espiritual estava sacudindo aquele país. Ele ficou hospedado com um tio que, na primavera de 1840, recebeu em sua casa o revivalista William C. Barnes. O fato de Murray passar noites escutando, com admiração, os relatos de Barnes sobre a obra que Deus estava realizando, influenciaria bastante as escolhas que Murray faria mais tarde. Em 1844, Murray se formou, na sequência viajou para a Holanda a fim de completar seus estudos, e, lá, aos 16 anos, experimentou o novo nascimento. Após isso, dedicou muito tempo, muitas madrugadas, a orar por um avivamento na África do Sul e a ler sobre experiências desse tipo ocorridas em outros países. Após 10 anos de ausência, Murray, em 1848, retornou à África do Sul atuando no ministério pastoral e evangelístico, levou consigo um reavivamento que abalou o país. Seu ministério enfatizava especialmente a necessidade de os cristãos habitarem em Cristo. Isso foi despertado especialmente quando, ao voltar para a África, se deparou com a grande extensão geográfica em que deveria ministrar. Aí começou a sentir necessidade de uma vida cristã mais profunda. Murray aprendeu suas mais preciosas lições espirituais por meio da escola do sofrimento, principalmente após uma séria enfermidade. Sua filha testificou que, após essa doença, seu pai manifestava constante ternura, serena benevolência e pensamento altruísta.
Essa foi uma expressão de sua fé simples em Cristo e a Ele rendida. Seu ministério, pela influência recebida do Pai, foi caracterizado por profunda e ardente espiritualidade e por ação social. Em 1877, viajou pela primeira vez aos Estados Unidos e participou de muitas conferências nos Estados Unidos e na Europa. Sua teologia era conservadora e se opunha francamente ao liberalismo. Em seus livros, enfatizou a consagração integral e absoluta a Deus, a oração e a santidade. Durante os últimos 28 anos de sua vida, foi considerado o pai do movimento Keswick da África do Sul. Muito dos aspectos místicos de sua obra deve-se à influência de William Law Murray, assim como Law, Madame Guyon, Jesse Penn Lewis e T. Austin Sparks, conheceu o Senhor de forma profunda e se tornou um dos mais proeminentes no movimento da vida interior. Foi acometido de uma infecção na garganta em 1879, a qual o deixou sem voz por quase 2 anos. Foi curado desse mal na casa de uma família cristã em Londres. Como resultado dessa experiência, veio a crer que os dons miraculosos do Espírito Santo não se limitavam à igreja primitiva. Para ele, uma das características da vida vitoriosa era a profunda e silenciosa percepção de Deus e a intensa devoção a Ele. Por crer no que Deus pode fazer por meio da literatura, Murray escreveu, em estilo devocional, cerca de 240 obras, entre seus mais de 50 livros e pequenas publicações. Seu legado tocou e toca a Igreja no mundo inteiro por meio de escritos profundos, incluindo O Espírito de Cristo, Cristo, a resposta e essência de todas as coisas espirituais, comentário do livro de Hebreus, Com Cristo na Escola de Oração e Humildade, A Beleza da Santidade, publicados pela Editora dos Clássicos, os quais são considerados clássicos da literatura cristã. Entre tantos que foram ajudados pelo rico ministério de Murray podemos mencionar a W. Tozer e Vatmanei, cujas obras trazem marcas do pensamento desse grande servo de Deus. Sua trajetória ministerial, pela influência exercida pelo pai, foi caracterizada por profunda e fervorosa espiritualidade e por ação social. Murray morreu em Wellington, Cape Town, África do Sul, em 18 de janeiro de 1917 aos 89 anos. Capítulo 1. Humildade, a glória da criatura. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 10, 11. Quando Deus criou o universo, Ele o fez com o único objetivo de tornar a criatura participante de sua perfeição e bem-aventurança e, assim, mostrar nela a glória do seu amor, sabedoria e poder. Deus desejava se revelar em suas criaturas e por meio delas, transmitindo-lhes a sua própria bondade e glória quanto fossem capazes de receber. Mas esse transmitir não significava conceder à criatura algo que ela pudesse possuir em si mesma, a vida ou bondade das quais tivesse a responsabilidade e a disposição. De forma alguma. Mas como Deus é eterno, onipresente e onipotente, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e em quem todas as coisas existem, assim a relação da criatura com Deus não poderia ser outra a não ser uma relação de ininterrupta, absoluta e universal dependência. Tão certo como Deus, pelo seu poder, criou o mundo e tudo o que nele há, assim também, pelo mesmo poder, ele nos sustenta a cada momento. A criatura tem não somente que olhar para trás, para a origem e para os primórdios da existência, e reconhecer que todas as coisas vêm de Deus, seu principal cuidado, sua virtude mais elevada, sua única felicidade, agora e por toda a eternidade. Deve ser apresentar a si mesma como um vaso vazio, no qual Deus possa habitar e manifestar seu poder e bondade. A vida que Deus entregou é concedida a não de uma vez, mas a cada momento, continuamente, pela ação incessante de seu grandioso poder. A humildade, o lugar da plena dependência de Deus, é, pela própria natureza das coisas, a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura, e a raiz de toda a virtude. O orgulho, ou a perda dessa humildade, então, é a raiz de todo o pecado e mal. Isso aconteceu quando os anjos agora caídos começaram a olhar para si mesmos com autocomplacência, sendo levados à desobediência e foram expulsos da luz do céu para as trevas exteriores. E também quando a serpente exalou o veneno do seu orgulho,
o desejo de ser como Deus, no coração de nossos primeiros pais, eles também caíram da sua posição elevada para toda a desgraça na qual o homem está, agora, afundado. No céu e na terra, orgulho, autoexaltação, é a porta, o nascimento e a maldição do inferno 2. Por isso, nossa redenção tem de ser a restauração da humildade perdida, o relacionamento original e o verdadeiro relacionamento da criatura com seu Deus. E, portanto, Jesus veio trazer a humildade de volta à terra, fazer-nos participantes dessa humildade, por ela, salvar-nos. Nos céus, ele se humilhou para tornar-se homem. Nós vemos a humildade nele ao se dominar a si mesmo nos céus, ele a trouxe de lá. Aqui na terra, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Sua humildade deu à sua morte o valor que ela tem hoje, então, tornou-se a nossa redenção. E agora a salvação que ele concede é, nada mais, nada menos do que a transmissão de sua própria vida e morte, sua própria disposição e espírito 3, sua própria humildade, como o solo e a raiz de sua relação com Deus e sua obra redentora. Jesus Cristo tomou o lugar e cumpriu o destino do homem, como mera criatura, por sua vida de perfeita humildade. Sua humildade é nossa salvação. Sua salvação é nossa humildade. Assim, a vida dos salvos, dos santos, tem necessariamente de exibir o selo de libertação do pecado e da plena restauração do seu estado original. Todo o seu relacionamento com Deus e com o homem tem de ser marcado por uma humildade que a tudo permeia. Sem isso, não se pode permanecer verdadeiramente na presença de Deus ou experimentar do seu favor e o poder do seu Espírito. Sem isso não há fé, ou amor, ou regozijo ou força permanentes. A humildade é o único solo no qual a graça se enraiza, a falta de humildade é a suficiente explicação de todo defeito e fracasso. A humildade não é apenas uma graça ou virtude como outras, ela é a raiz de todas, pois somente ela toma a atitude correta diante de Deus e permite que Ele faça tudo. Deus nos fez seres de tal modo racionais que, quanto mais discernirmos a natureza real ou a necessidade absoluta de uma ordem, tanto mais pronta e plena será nossa obediência a ela. O chamado para a humildade tem sido muito pouco considerado na Igreja porque sua verdadeira natureza e importância têm sido compreendidas superficialmente. Humildade não é algo que apresentamos para Deus ou que Ele concede, é simplesmente o senso do completo nada ser que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Quando a criatura percebe que esta é a verdadeira nobreza e consente ser com sua vontade, sua mente e seus afetos, a forma, o vaso no qual a vida e a glória de Deus estão para trabalhar e manifestar a si mesmas, ela vê que humildade é simplesmente conhecer a verdade de sua posição como criatura e permitir a Deus tomar o seu lugar. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na bio.